Fala, galerinha do YouTube, tudo bem? Eu sou o professor Santiago Simon, sou professor de matemática do canal Matemática Melzinho no Limão. E se você ainda não é inscrito, não perca mais tempo. Se inscreva, acione o sininho e dá aquele like nos meus vídeos. E no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade à playlist de equação do segundo grau. Hoje a gente vai ver equação do segundo grau completa. Vai ver equação do segundo grau completa. E qual é a fórmula que a gente utiliza para poder calcular essas equações do segundo grau completa? Vamos lá então conhecer quem é essa fórmula? Bom, tem alguns livros didáticos que traz fórmula resolutiva ou fórmula de Bhaskara. Foi Bhaskara, um matemático muito importante da época, que descobriu a fórmula de Bhaskara, que essa fórmula eu posso calcular qualquer equação do segundo grau, independente se o B é igual a zero ou se o C é igual a zero. Então, com essa fórmula eu posso calcular qualquer uma. Bom, vamos conhecer quem é essa fórmula então. A fórmula para calcular a equação do segundo grau completa é x igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Tudo isso dividido por 2a. Bom, esse b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, ele é o famoso delta. Acho que vocês já viram falar desse famosinho delta da equação do segundo grau, né? Então, esse b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, ele é o famoso delta. E esse delta a gente representa através de um triângulo. Então, eu coloquei aqui, ó, que delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Essa fórmula você não pode esquecer. Mas, Santiago, por que calcular delta separado? Vocês concordam comigo que aqui eu tenho uma raiz quadrada? E dentro de uma raiz quadrada, eu não tenho raiz quadrada de número, o quê? Negativo. Então, como meu índice é par, não vai existir raiz quadrada de número negativo. Por isso que eu calculo o delta separado. Por quê? Calculando o delta separado, se ele for um número negativo, então eu já vou saber que não vai existir o quê? Raiz real. Se o meu delta for um número maior que zero, eu vou ter duas raízes diferentes. E se o meu delta for igual a zero, as minhas raízes elas vão ser iguais. Basta calcular uma raiz e a outra vai ser igual. Certo? E lembrando o seguinte, que a equação segundo grau completa, ela é do tipo ax² mais bx mais c igual a zero, onde a, b e c ele vai pertencer ao conjunto dos números reais e o meu a tem que ser um número que diferente de zero. Por que o a não pode ser zero? Porque qualquer número multiplicado por zero é igual a zero. E aí eu não vou ter mais uma equação de segundo grau, e sim uma equação do primeiro grau, certo? Agora eu vou resolver com vocês 3 exercícios mostrando a variação do delta. Quando o delta é igual a zero, quando o delta é menor que zero e quando o delta é maior que zero, certo? Então fique ligado que eu vou apagar o quadro e fazer esses 3 exemplos com vocês. Apagando. Agora eu vou resolver com vocês 3 exemplos mostrando a variação do delta. Quando o delta é maior que zero, quando o delta é menor que zero e quando o delta é igual a zero. Bom, então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é identificar quem são os coeficientes. Quem é o coeficiente A, o B e o C. Ou seja, Alice beijou o coelho. O A é 1. O B também é 1 e o C é menos 12. Bom, agora eu vou calcular o delta, para me saber se o delta é positivo, negativo ou igual a zero. Ó, então delta é igual. Qual é a fórmula do delta? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Essa fórmula você não pode esquecer. Então, vamos lá.
Agora eu vou substituir os valores dos coeficientes no valor do delta. Então vai ficar delta é igual. Qual é o valor do coeficiente B? 1. Então vai ficar 1 ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Quem que é meu A? 1. Quem que é meu C? Menos 12. Só que menos 12 eu tenho que colocar entre parênteses para separar dessa operação de multiplicação. Menos 12. Então, delta é igual. 1 ao quadrado, eu multiplicar esse 1 por ele mesmo duas vezes. 1 vezes 1 vai dar 1. Agora aqui vai o jogo sinal. Ó, menos com menos, mais. Mais com mais vai dar mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 12, 48. Então, delta é igual. 48 mais 1, 49. Então, aqui nós temos um caso de variação de delta, delta sendo maior do que zero. Por que que delta é maior? Por que que delta é maior que zero? Porque o resultado de delta deu um valor positivo. Então, se eu tenho um valor positivo de delta, eu tenho um delta maior que zero. Nesse segundo exemplo, a gente também vai calcular as variações do delta. Primeiro passo para calcular a variação do delta, a gente tem que fazer o quê? Identificar quem são os coeficientes. Quem é o coeficiente A, o B e o C. O A é o número que acompanha a variável ao quadrado, que nesse caso aqui é menos 1. O B é o número que acompanha a variável x, que é 14. E o C é o termo independente, é aquele que não tem letra, que neste caso é 49. Identificamos quem é o coeficiente, bem facinho, tranquilo, tranquilo. Se você não sabe identificar o coeficiente, volta lá na primeira aula. Identificamos os coeficientes, agora vou calcular o valor de delta. Então, delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Agora, eu vou pegar os valores dos coeficientes e substituir na fórmula de delta, que neste caso é B ao quadrado. Quem que é meu B? 14. Então vai ficar 14 elevado ao quadrado menos 4 que multiplica A. Mas quem que é meu A? Menos 1 vezes C. Quem que é meu C? 49. Menos 49. Olha o professor engolindo o sinal. Menos 49. Agora eu vou resolver. Delta é igual 14 ao quadrado. É multiplicar esse 14 por ele mesmo duas vezes. 14 vezes 14, 196. Agora eu vou fazer jogo de sinal. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 49, 196. Então, delta é igual. Sinais diferentes subtrai e conserva o sinal do maior. Só que olha aqui. 196 menos 196, 0. Então, aqui nós temos um delta dando igual a 0. Então, quando nós formos calcular lá as equações de segundo grau completas, para encontrar as raízes, se o meu delta der igual a 0, a gente vai ter duas raízes iguais. Basta calcular uma porque a segunda vai ser igual à primeira. Mas isso na próxima aula. Vamos calcular mais um exemplo de variação de delta. Então aqui, primeiro passo tem que fazer aqui, identificar quem é os coeficientes. Quem é o coeficiente A, o B e o C. O A é o número que acompanha a variável ao quadrado, que neste caso aqui é 1. O B, menos 2. E o C, 5. Bom, identificamos quem é os coeficientes. Próximo passo, a gente vai calcular o valor de delta. Lembrando que delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Essa fórmula você não pode esquecer. Bom, agora a gente vai substituir os coeficientes na fórmula de delta. Então, delta é igual B ao quadrado. Quem que é meu B?
menos 2. Vai ficar menos 2 ao quadrado, menos 4 que multiplica A. Quem que é meu A? 1. Vezes C. Quem que é meu C? 5. Então, delta é igual. Menos 2 ao quadrado é multiplicar esse menos 2 por ele mesmo 2 vezes. Então, menos 2 vezes menos 2 vai dar 4. Expoente par, resultado positivo. Aqui, jogo sinal. Menos com mais, menos. Menos com mais, menos. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 5, 20. Delta é igual. Sinais diferentes. Subtrai e conserva o sinal do maior. Então, como o maior aqui é o 20, vou conservar o sinal de menos. 20 menos 4, 16. Vai ficar menos 16. Então, aqui nós temos um delta dando menor que 0. Então, aqui nós temos um exemplo. Quando o delta é maior que 0, um delta igual a 0 e um delta menor que 0. Eu vou apagar o quadro e finalizar essa parte de variação do delta. Então, fica ligadinho aí que eu só vou apagar o quadro bem rapidinho e já volto. Apagando. Bom, então, a gente finalizar, para delta, a gente tem 3 casos de variação. Primeiro caso, se delta é igual a 0, a equação possui raízes iguais. Então, se o meu delta for igual a 0, as minhas raízes vão ser igual. Então, basta calcular o x1, porque o x2 também vai ser igual a x1. Se delta, dentro do delta, for um número maior que 0, se for maior que 0, vai possuir 2 raízes diferentes, ou seja, x1 é diferente de x2. Agora, se delta for menor que 0, não possui raízes reais, ou seja, o meu conjunto de solução é um conjunto vazio. Porque, lembrando, se eu tenho uma raiz quadrada negativa de índice par, isso aqui não existe dentro do conjunto dos números reais. Então, dentro do conjunto dos números reais, não existe raiz quadrada de número negativo quando o meu índice for par, certo? Lá no terceiro ano, vocês vão conhecer um novo conjunto, que é o conjunto dos números complexos. Aí dentro desse conjunto vai existir. Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje. Mas para melhorar mais um pouco a equação de segundo grau completa, eu vou cantar uma paródia para vocês, para que a gente possa compreender melhor esse conteúdo, certo? Então o DJ vai soltar o som e a gente vai soltar o gogó na paródia da equação do segundo grau. Solta o som aí, DJ! Uhul! Equação do segundo grau com o tio Sam! Se liga! Agora a fórmula de Bhaskara você vai aprender. Se você esquecer é só cantar que você vai saber. Se delta é igual a 0, as raízes são iguais. Se delta é maior que 0, suas raízes serão diferentes. Mas se delta for menor que 0, não precisa continuar. Por quê? Porque a equação não terá solução. O quê? Delta é igual ao meu quadrado menos 4ac. Mas tem ainda que saber que o x é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Delta é igual ao meu quadrado menos 4ac. Mas tem ainda que saber que o x é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Delta é igual ao meu quadrado menos 4ac. Mas tem ainda que saber que o x é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a.